Olá, bem-vindos à Igreja Online. Você talvez esteja com uma dúvida sobre o que ministramos, sobre não ter mais consciência de pecado, o que a justiça de Deus faz. Essa é uma pergunta que muitos têm me feito e há uma explicação bem razoável e eu gostaria de compartilhar com vocês nessa oportunidade. Vamos abrir em Hebreus, capítulo 10. Eu vou fazer a leitura de uma parte deste capítulo, começando no versículo 1. Hebreus 10 diz assim: Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar o que a eles se chegam. Doutra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque, purificados uma vez, os ministrantes nunca mais teriam consciência de pecado. Nestes sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes tire os pecados. Por isso, entrando no mundo, diz, está falando de Jesus, sacrifício e oferta não quisestes, mas corpo me preparaste. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse: Eis aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz, sacrifício e oferta e holocaustos e oblações pelo pecado não quisestes, nem te agradam os quais se oferecem segundo a lei, então disse Jesus: Eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. E agora a conclusão. Na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez. E assim, todo sumo sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar os pecados. Mas este, Jesus, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus. Daqui por diante, esperando até que seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. E também o Espírito Santo nulo testifica, porque depois de haver dito: esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e as inscreverei em seus entendimento. Acrescenta: e jamais me lembrarei dos seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes pecados, não há mais oblação pelo pecado, nem consciência dele. O que a justiça de Deus faz é que nos
confere a mesma justiça de Deus, como nós já vimos em 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Somos a justiça de Deus em Cristo Jesus. Somos justos com a sua justiça. Não depende de nós. Foi o que Deus fez. Esse foi o acordo, o novo testamento, a nova aliança que Deus fez em Jesus Cristo em nosso favor. Mas vamos à consciência do pecado. Aqui está falando do sacrifício que os judeus faziam, sempre oferecendo os mesmos sacrifícios, e diz aqui que estas coisas eram apenas uma sombra, uma pálida imagem das coisas que haviam de vir, daquilo que ia acontecer através de Jesus. Era o sangue de animais que era oferecido e, como diz aqui, que jamais podiam tirar o pecado. E eles faziam, então, cada ano a comemoração dos seus pecados, porque, na verdade, os pecados do ano passado não foram tirados pelo sangue dos animais. Eles apenas foi feito aquele sacrifício como uma figura do sacrifício que Jesus ia vir, apontando para o futuro que Jesus faria e como ele fez na cruz. Mas então as pessoas o pecado não era tirado da vida das pessoas. Eles continuavam com consciência de pecado. Agora, o que Jesus Cristo fez foi que ele pagou os nossos pecados. Ele foi julgado pelos nossos pecados. Então, houve um completo pagamento pelos nossos pecados. E se você crer nisto, se você recebe a justiça de Deus, você está julgado. É como uma conta que você tem. O seu credor vai atrás de você porque a conta está em aberto. Mas se o seu fiador pagar a conta, você está livre da consciência da dívida. Ela não existe mais. Alguém pagou. A única coisa que você tem que ser é grato ao seu fiador que pagou a sua conta. E é exatamente o que aqui em Hebreus, Jesus é chamado de fiel fiador. Ele foi nosso fiador. Ele pagou as nossas dívidas. E então, da aceitação desse sacrifício, vem o que nós chamamos de não mais consciência de pecado. Não tenho que ficar remoendo o meu passado, o que será, como vai ser, eu vou ser julgado. Não, seria injusto Deus julgar o nosso pecado, uma vez que ele já foi julgado em Jesus. As pessoas que vão se perder indo para o inferno, não é porque elas não têm o perdão providenciado. É porque elas não sabem ou porque elas não recebem o perdão, porque já foi pago. Então a salvação consiste neste fato simples de receber. Jesus aqui diz que ele, ao entrar no mundo, ele diz: sim, Pai, o Senhor não se agrada com aqueles sacrifícios que era feito segundo a lei,
mas eu vim para fazer a tua vontade. Então, remove aquele primeiro pacto para estabelecer o segundo, o que eu estou fazendo. E então, a palavra conclui assim: nesta vontade, quer dizer, na vontade de Jesus de obedecer e de se oferecer como sacrifício, é que nós somos santificados, nós somos perdoados. É nesta vontade. Vamos lembrar o que está em Romanos 5, versículo 19. Eu quero ler para você. Romanos 5, 19. Nós já ministramos isso em outra ocasião, mas é propício trazer aqui. Romanos 5, 19, que diz assim: porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. A pergunta que caberia agora é: o que você fez para ser um pecador? O que você fez para ser um pecador? Quer que eu te diga? Você não fez nada. Você nasceu um pecador por causa daquilo que Adão fez. Adão pecou. E toda a sua descendência, toda a humanidade, nasceu dele. Foi pelo que ele fez que nós somos pecadores. É o que diz aqui, ó, porque como pela desobediência de um só, muitos foram feitos pecadores. Muitos foram feitos pecadores. Eu fui feito pecador por causa do pecado dele. Você foi feito pecador por causa do pecado dele. Agora diz: assim, pela obediência de um, Jesus, muitos serão feitos justos. Como eu sou feito justo? Eu posso, por acaso, me fazer justo? Eu posso, por acaso, justificar-me a mim mesmo? Não. É por causa da obediência de Jesus que nós somos feitos justos. Note essa palavra feitos. O ato de fazer é um ato criador. Então, fomos criados, nascemos, viemos à existência com uma natureza pecadora, por causa daquilo que Adão fez. Mas isso pode ser revertido pela obediência de Jesus. É aqueles que creem serão feitos, porque ele nos faz justo. É bom demais para ser verdade? Vamos fazer essa pergunta a respeito de Jesus. Jesus, o que Jesus Cristo fez para ser feito pecador? Nada. Ele nunca pecou. Absolutamente. Mas Deus o fez pecador quando ele decidiu assumir o nosso lugar. Quando ele diz: eis aqui venho, no rolo do livro está escrito a meu respeito, eu venho, ó Deus, para fazer a tua vontade. Remove o primeiro, estabelece o segundo. As ofertas de sangue de animais não te agradaram, mas eu vim. O Senhor me preparou um corpo, e neste corpo eu ofereço
para me fazer pecado. Então Jesus foi feito pecado não porque ele foi pecador, mas foi feito pecado por causa do nosso pecado. Então, eu também não fiz justiça para ser justo, mas Jesus foi justo para me fazer justo, para me dar a sua justiça. Na cruz houve uma troca. Queira você saiba ou não, queira você creia ou não, houve uma troca. Jesus era inocente, Jesus era santo, Jesus era justo. E ele sofreu a ira de Deus, a condenação, a punição, a morte por causa dos nossos pecados. Isto nos faz livre. E a sua justiça foi disponibilizada para nós. É só recebermos. É como se um grande valor estivesse na sua conta. E tudo o que você precisa fazer é ir no caixa e digitar a sua senha e agradecer aquilo que você está recebendo. É simples. Você diria, é fácil demais? Sim, é fácil. Mas não foi fácil para Jesus. O preço foi pago. Por isso ele morreu. Ele foi sepultado. Ele foi ao inferno em condenação por nós. E ele ressuscitou para nossa justificação. Então a ressurreição é a garantia da nossa justificação. O nosso pecado, a nossa miséria, foi na cruz com Jesus, foi no túmulo e foi ao inferno. E nós ressuscitamos com Cristo para viver em novidade de vida, sem mais a consciência de pecado. Porque nós não estamos baseados naqueles sacrifícios que não tiravam o pecado. Nós estamos baseados num sacrifício que tira, que remove, que já tirou o pecado, já foi removido o pecado. É pela fé, como o ar que nós não vemos, mas ele está aqui e nós respiramos e ele nos dá vida. A verdade da palavra de Deus está assim, bem junto de ti, bem na tua boca e no teu coração, a palavra da fé que nós pregamos. Que se você crê, você é salvo, você recebe a justiça de Deus. E onde há remissão, não há mais oferta e não há mais consciência de pecado. Limpo, uma vez limpo, sempre limpo. Que Deus te abençoe. Fique com Deus.